Fazer aqui uma demonstração de uma situação dos amigos aí, né? Muito interessante aqui na execução do nosso trabalho, né? E eu já venho já há alguns dias pensando nessa solução e, na verdade, eu sabia que dava para fazer, mas achava que dava para fazer na mão, né? Dava para fazer na mão, a gente não precisa fazer aí uma automação para isso, não tem necessidade, mas é um desafio, né? E aí eu resolvi aqui estudar, botar um pouco de esforço e vamos ver no que deu. Vou tentar contar a história aqui um pouquinho rapidamente. Então a gente tem aqui uma planilha, né? Nessa central aqui, que é uma central de planilhas, né? E essa central de planilhas tem aqui um monte de coisa que a gente usa na gestão do nosso projeto, tá? Mas uma delas é essa planilha aqui que vai acontecer agora para 21, 22, que é o próximo bimestre, certo? E aí o que acontece? A gente tem aqui a seguinte situação. A gente tem aqui uma fórmula que importa isso de uma outra planilha, né? Uma planilha que a gente tem que junta todas as disciplinas dos nossos cursos, tá? Todas as disciplinas dos nossos cursos, nós temos 50 cursos, 60 cursos, pega todas as disciplinas, tá? Pega todas elas e traz para cá. Então aqui nós temos todas as disciplinas. Ah, mas aparece duas vezes? Aparece. Aqui no caso aparece, tá bom? Bom, e aí, então aqui tem nossas milhões de disciplinas aqui, né? A barra de rolagem aqui dá para dar uma noção. Aqui do lado, a gente tem aqui uma situação que é uma determinação aqui do projeto. A gente chama isso a gente quer chamar isso, eu entendo isso assim como uma regra de negócio. Então essa regra de negócio foi balizada pela diretoria, né, pelo pessoal da responsabilidade acadêmica, que definiu aqui que nós temos os cursos no formato live, que é como nós chamamos. Então, basicamente, nós temos aqui a sigla do curso, né? Nós temos aqui um código do curso, tá bom? Temos aqui um código, e esse código aqui é para significar o agrupamento. Então, aqui nós temos, por exemplo, os cursos de segunda-feira, tá? E aí a gente segue aqui com terça-feira, não é? Os cursos de terça-feira e os cursos de quarta-feira. Então, é assim que ficou definida a estratégia de negócio aqui, depois de uma análise de situações de matrizes, de comparação de disciplina, de sinergia, de equivalência, blá blá blá, toda esse blá 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 necessário, tá? E aí o que acontece aqui? Então a gente tem aqui os agrupamentos, e aí aqui do lado a gente tem aqui uma situação que é o que a gente chama de simples e dupla. Mas não vem ao caso, tá? Porque a gente tem uma formação dupla, né? Que é a dupla, um curso com dupla formação, né? Você faz uma faculdade e recebe 2 diplomas, tá? Então aqui é uma maneira da gente deixar tipificado essa questão aqui. Aqui a gente também criou uma ordem, e essa ordem aqui está relacionada com esse código, né, de segunda-feira. Esse N1 aqui é para outras situações que vão surgir, né, uma precaução nossa, mas basicamente nós temos segunda, terça e quarta. Então os cursos de segunda, os cursos de terça e os cursos de quarta. Então quando eu quero enfileirar isso e chamar isso aqui em outra planilha, eu precisei colocar esse order aqui, né? E aí ele foi criado com este fim, para poder facilitar depois, porque segunda, por ordem alfabética, entra depois de terça, porque é RST, né? Entra depois de quarta, ST, então QRST. O Q vem primeiro, e por causa disso a gente colocou esse order aqui. Então aqui nós fizemos uma sigla equivalente de dupla, tá bom? Vou voltar aqui porque algumas pessoas vão achar isso aqui interessante. Só para dizer que aqui, no cadastro das matrizes, agora tem um campo com disciplina dizendo se é live ou não. Então isso também foi uma estratégia para poder a gente utilizar esse dado lá na frente, tá? Então, quando a gente chama aquele grupo de disciplinas, tá? Esse grupo de disciplinas ele está cadastrado aqui na planilha número 1. Então, aqui a gente faz, nessa planilha número 1, aqui a gente faz o cadastro das matrizes. Ainda não é o cadastro das disciplinas, mas é o das matrizes. Então, aqui nós temos todas as matrizes.
dos nossos cursos. E aqui no final nós temos a aba geral, que tem um papel exatamente de pegar e com uma fórmula aqui, né? E simplesmente colocar aqui todas as disciplinas até a coluna E, que está entrando nessa disciplina aqui. Então, quando a gente cadastra agora uma matriz, a gente colocou uma coluna aqui para saber se essa disciplina é live ou não. Isso foi necessário. Bom, voltando aqui, a gente tem aqui então os grupos, né? Então, o que acontece? O curso de agronomia, vou pegar um caso aqui de um curso que nós temos dois, arquitetura e urbanismo, e aqui embaixo nós temos arquitetura e urbanismo com controle de obras. Dentro da nossa regra de negócio, eles acabam sendo o mesmo. Então, nós criamos aqui uma situação chamada sigla equivalente, porque, na verdade, as disciplinas que tem aqui são as mesmas que tem aqui, só que a variação de controle de obras ficou determinado dentro do projeto que não vai ser ofertado no formato live. Portanto, então, o curso, na perspectiva da oferta de disciplinas, das disciplinas que vão precisar de live, eles são o mesmo, né? Os cursos são iguais. Então, por isso foi necessário aqui fazer essa abordagem de equivalência de sigla. Dando continuidade aqui, a gente vê que, então, essa aba grupo, né, ela tem essa proposta aqui de preparar alguns dados que a gente vai utilizar depois, né? É importante, então, que se entenda essa questão de trazer as disciplinas com base em matrizes que foram criadas anteriormente, né? E que previamente tem essa coluna que define ela como live, né? A disciplina, e mais para frente a gente tem aqui uma planilha que define alguns pontos importantes dentro da perspectiva do projeto, né, com agrupamentos de cursos que são ofertados na segunda, na terça e na quarta. Então, eu tenho que pegar todas as disciplinas aqui e colocar disponível lá, né, para o aluno, tá? Todas as disciplinas de todos esses cursos aqui, só que tem um detalhe, tá? O nosso projeto ele começou tem 3 bimestres, e a nossa divisão é 1.1 para o bimestre 1, 1.2 para o bimestre 2, 2.1, porque a gente já pula o semestre, para o bimestre 3, e 2.2 para o bimestre 4. Atualmente, a gente está trabalhando com alunos que entraram em 1.1 lá no começo, depois foram para 1.2 e agora estão em 2.1. Então, quem está entrando entra em 1.1, mas esses que foram os primeiros já estão em 2.1. Então, nesse cenário, eu tenho que puxar as disciplinas, todas as disciplinas desses cursos aqui, que estão no primeiro, no segundo e no terceiro bimestre, que é o 2.1, né? Beleza. Como que a gente faz isso? A gente tem uma aba aqui, live, disciplinas live, e a gente tem uma fórmula aqui. Vamos dar uma passadinha nessa fórmula aqui que é importante. É um query que puxa aqui os dados, tá? Todos, de A2 até AE, né? Para tirar o cabeçalho. E aí ele seleciona a coluna B, lá dos dados, coluna B, tá bom? Coluna E, aqui está a coluna E, que é o curso, tá? E ela seleciona também a coluna A, que é o bimestre. Então vai ficar ordenado com B, que é a disciplina, A, que é B, que aqui vai ser o A, que é a disciplina, o curso e o bimestre, conforme vocês já entenderam. Então, só que a gente faz o seguinte, a gente faz aqui um match, só faz isso para quando encontrar na coluna E de dados, quando tiver a sigla que contém grupos. Por isso que é esse match aqui, ó. Chama tudo onde em E, em dados, quando tiver todas as siglas que estão dentro de grupos. Na coluna ocupado, na coluna C. Na coluna C. Então aqui no grupos a gente tem a coluna C. Está aqui, olha. Certo? Na verdade não é a coluna C, né? O melhor aqui, na verdade, até corrigindo aqui, porque nós fizemos esse plano e esse plano vai ser melhor desse jeito, aproveitando aqui para dar uma corrigida, né? A gente vai precisar corrigir aqui uma coisa, gente. Eu estou fazendo esse match com o C de grupos, tá vendo? É com o curso. Mas eu me sinto mais seguro de fazer esse match com
o A, tá? Então a gente vai fazer esse match com o A. A gente vai fazer esse match com o A. Aqui, ó. Vamos ter que substituir o A. Eu até posso colocar A2 aqui, porque são os meus grupos de siglas que estão lá. E aqui, eu, ao invés de comparar com o E lá, tá vendo? O E é... Muito bem. Muito bem. Foi por este motivo. Eu acho que eu entendi aqui. Eu tive que acompanhar aqui o raciocínio, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Independentemente de eu ter utilizado sigla aqui, como os cursos estão aqui, eles são válidos. Só depois, no próximo passo, é que eu vou precisar realmente usar a sigla. Então, nesse momento, eu faço aqui uma comparação com a galera que está lá no grupo, lá no C, né? Na coluna C aqui, porque na verdade aqui é o cadastro, onde tem os 44 cursos que são live, né? 43 cursos que são live, e se ele encontrar o nome do curso na coluna E, ele vai trazer aqui, mas tem que ser correspondente ao que está dentro de grupo aqui. Então tá certo. Só que aqui a gente coloca uma outra condição. Quando o A lá for 1.1, 1.2 e 2.1, que era o que eu havia dito. Então a gente só vai trazer para cá as disciplinas que são de 1.1, 1.2 ou 2.1, por causa daquela regra que eu falei, certo? Então, só que ainda tem uma outra condição aqui que o match em E, né, lá, que é para balizar o curso. Então a gente trava para pegar só os que são de cursos live efetivamente. Além de fazer isso, a gente trava também em 1.2, 1.1 e 2.1. Além disso, tem uma outra condição aqui que também é importante para poder fazer uma filtragem, que é aquele sim, tem lá no começo para o live, que também foi necessário, tá? Maravilha. Então a gente coloca aqui, a gente cria uma regra aqui para a fórmula trazer para cá somente as disciplinas, tá? Que são aí do formato live, dos cursos do formato live e que estão aí com o bimestre ativo de 1.1, 1.2 e 2.1. Agora, pensem bem, por que eu não posso... Porque agora aqui eu tenho os agrupamentos. Então vamos observar o que essa fórmula faz aqui. Essa fórmula aqui ela faz um filtro, tá? Ela vai lá em grupos, ela vai trazer o grupos, tá? Ela vai trazer o grupo, lá na aba grupo, a coluna F, ela vai trazer também concatenado aqui, tá? Que é essa barra aqui. O B do grupos e o E do grupos. Vai trazer tudo isso lá do grupos para cá. Que efetivamente, né? Vamos clicar fora aqui para desarmar a fórmula. Efetivamente vão ser a sigla, o agrupamento, que é aquele agrupamento, e a ordem, que é muito importante para a gente. Só que a gente tem aqui uma situação. Quando C dessa planilha, da planilha grupos, foi igual ao B2 aqui, que é o curso. Maravilha! Então, eu consigo comparar o curso e trazer a sigla desse curso, o agrupamento desse curso e a ordem desse curso. Eu estou fazendo um trabalho nessas 3 colunas aqui para conectar o filtro que ocorreu aqui nessas 3, relacionando a aba grupos, que é a ordem e a regra do negócio, com os cadastros feitos anteriormente por todas as nossas matrizes. Consequentemente, eu tenho aqui fechado a que a gente chama de relacionamento, né? E aí eu tenho aqui, por exemplo, que meio ambiente e sustentabilidade é de quarta-feira. Porque a administração é um grupo de quarta-feira. Porque quando ele entra aqui na fórmula, ele pergunta quando C foi igual a B daqui. Então, se você vier aqui ver onde está a administração está em quarta-feira. Aqui está a administração. Você vai ver que a administração está em quarta-feira. Olha aqui, ó, quarta-feira, tá vendo? Que a gente colocou aqui, certo? Que foi importado, né? Isso aqui não foi importado, isso aqui é uma determinação. Aqui é a base mesmo. Aqui está o perfil do negócio. Aqui está a origem do negócio. Aqui estão os dados importados, aqui está o perfil do negócio, e aqui nessas 3 primeiras colunas estão um filtro com base no perfil do negócio e com base na nossa necessidade do momento. E aqui na frente a gente faz um relacionamento do agrupamento definido pela regra do negócio com os dados, né, com as disciplinas que foram filtradas, para a gente ter essa coluna aqui.
né? E aí o que acontece? Dando seguimento aqui, a gente tem bimestre atual, tá? Como que funciona para trazer as disciplinas do bimestre atual? Vamos lá, como que funciona isso daqui? Vamos tentar entender junto aqui. Como que funciona isso? O que a gente tem aqui? A gente tem aqui a necessidade de listar as disciplinas que estão vigentes no 1.1, no 1.2 e no 2.1. Só que eu não posso simplesmente pegar as disciplinas, eu tenho que fazer um valor único dela com o agrupamento que ela está. Então, se uma disciplina aparece em dois grupos, né, na segunda e na quarta-feira, ela tem que aparecer 2 vezes. Mas se uma disciplina aparece 10 vezes e está no mesmo grupo, ela só precisa aparecer uma vez. Então essa aqui que é a regra de negócio para entender aqui o bagulho, tá? Vamos em frente aqui com o nosso bagulho. Então a consciência nos conduz ao entendimento de que o que foi expressado anteriormente é onde a gente precisa chegar. O que foi expressado anteriormente? Fácil de pegar. Eu disse que as disciplinas da aba anterior, né, que é a aba filtrada, elas não vão entrar aqui 300 disciplinas, elas vão combinar com o agrupamento, né? Então a gente tem que combinar. Se meio ambiente e sustentabilidade, Ctrl C, Ctrl F, Ctrl V, aparece 24 vezes. Nessas 24 aparições, como aqui a gente está vendo, quarta-feira e aqui a gente está vendo quarta-feira, elas estão esparramadas entre os grupos. Então, o que a gente tem que considerar é uma combinação de dois valores. Dois valores. Então, a gente vai voltar aqui na aba, depois eu explico essa data. Vamos colocar em ordem aqui. Então, aqui que está a fórmula. Quando eu coloco um único aqui na frente, ele vai trazer para mim um valor único. Mas de quê? Ele vai trazer um valor único que é a função query, né? Uma função que vai trazer, que tem a sintaxe dela. Aí a query ela pede uma sintaxe. Tem que falar aqui assim: de onde os dados estão vindo? Eles estão vindo da aba disciplinas, live, aí tem essa sintaxezinha aqui que é uma exclamação para separar o nome da aba do range que a gente chama, que é o trecho. Então ele vai pegar de A2 até F, tá bom? Quando o F está sozinho, vai até o infinito, né? Quando a letra está sozinha, vai até o infinito, tá? É até a última linha ali da aba que tiver lá na quantidade de linha que tiver lá na aba, né? A gente tem aqui na frente select A e E. E quando eu mando ele selecionar A e E, e eu coloquei o único lá no começo, ele precisa ser único considerando esses dois valores. Então, se eu fizesse um único de disciplina, meu ambiente apareceria só uma vez. Se eu fizesse um único de A somente, meu ambiente apareceria só uma vez. Mas se eu estou fazendo um único de dois valores, o meu único vai ser meio ambiente, tudo junto. Quarta N1. Tem outro meio ambiente quarta N1? Não tem. Beleza, ok. Então vai aparecer uma vez. Mas tem um outro? Vai aparecer uma vez também somente. Tem um outro, vai aparecer uma vez somente também. Agora, tem um outro que é meio ambiente terça. Aí vai aparecer 2 vezes. Então esse único aqui, gente, ele tem essa função, ele tem essa proposta de pegar os dois valores lá daquela outra planilha e fazer uma resultante, né? Produzir uma resultante que seja única, levando em consideração os dois valores. Tá? E aí a gente tem uma outra situação aqui. Fernando Lobo está aqui logado aqui na nossa planilha. Ele é que é o responsável por alimentar esses valores aqui também. Uma triangulação bastante difícil, né? E a gente está construindo isso aí para facilitar o projeto nosso aí da nossa UniBTA, do nosso Inove, né? Da nossa empresa. Então, naturalmente que a gente segue continuando pelos processos para poder convergir aonde a gente deseja, né? Então, com base nessa premissa, a gente vai entender agora um passo além. Quem chegou até aqui compreendeu que o intuito aqui é um entendimento propriamente meu, mas também um compartilhamento naturalmente, porque é tão bom quanto falar para poder falar, para poder entender, né? Falar para poder entender, e é também produzir qualquer tipo de informação de modo que ela possa servir a alguém. Então, aprofundando um pouco mais aqui
a linha de raciocínio, a gente vai conduzir aqui a nossa direção, né? A nossa continuidade aqui para o próximo entendimento. Então, como eu disse aqui, vamos voltar aqui, né? Voltando aqui para ser aluna. Bom, aqui o que nós temos aqui? Nós temos aqui, então, portanto, aquilo que eu havia explicado, né? Nós temos aqui uma combinação de dois valores que produz um resultante único. Então, quando eu puxo lá um query lá na disciplinas e seleciono A e E de lá, aí eu tenho aqui um order by. Order by é para ordenar pela coluna F, que é maravilhoso aqui, porque nós criamos aqui na nossa regra de negócio, né? O E, né? Que é a ordem, né? Porque a gente teria aquele problema que eu havia mencionado. Então a gente manda ordenar aqui. Desculpa, né? A coluna F é parâmetro para poder ordenar. E aí, para ficar ordenado, não somente pela ordem da evolução natural do tempo, que é segunda, terça e quarta, nós colocamos aqui também na fórmula o A, porque além de colocar em ordem por dia da semana, mantém também a ordem que é a coluna A, que é por nome natural, não é? Das disciplinas. E então assim a gente fecha aqui nessa coluna A e B as disciplinas necessárias, tá? Vamos fechar aqui, vamos aproveitar para excluir aqui Ctrl Shift Page Down, tá? Aí seleciona tudo e pode excluir as linhas. Nós fechamos aqui então, portanto, as 68 disciplinas, aqui está o somatório, que a gente precisa conduzir agora para o próximo bimestre. Bimestre, quando eu falo aqui, é período letivo, né? Período letivo aqui, o próximo, vamos ter, então, 68 disciplinas aí para ser conduzidas no live, no formato live. Então, o que mais podemos falar? Dando continuidade aqui para sermos, portanto, mais direto. Então, o que acontece? Aqui nós temos a disciplina. Chegamos à conclusão de que essas aqui são as disciplinas com base na regra do negócio. Agora, dando continuidade, o que nós temos aqui, podemos ver, por exemplo, que algumas disciplinas, como meio ambiente e sustentabilidade, como que eu vou saber qual disciplina que apareceu duas vezes? Aí, a gente tem que pegar aqui a manha do negócio. Tem que ter expertise. Então, eu vou selecionar simplesmente as disciplinas, vou copiar, e eu vou acessar um site aqui, que é uma ferramenta que eu tenho aqui salva, eu tenho aqui algumas ferramentas que eu utilizo, que é o Contar Duplicatas Online. Não é? Eu vou contar duplicatas. Aí eu venho aqui nesse site, né, que é um serviço gratuito, né? Eu vou colar aqui os meus dados, e aí eu vou descer aqui para mostrar as duplicatas. Observe que aqui nós temos esses caras aqui, que são as duplicatas. Então, esses caras aqui, eles aparecem em 2 ou 3, no caso, por exemplo, linguagem e interpretação de texto, essa disciplina, ela aparece na quarta, na terça e na segunda. Ética em 2. Aí tem que ver lá qual que é. Então é uma ferramenta que a gente tem para poder contar duplicatas. E contando a duplicata, eu vou saber quanto que eu vou ter aqui de disciplinas que acontecem em dias diferentes, tá? Tem uma linha, tem um pensamento que me ocorreu aqui que eu não consegui retornar, mas eu vou continuar avançando, tá? Eu não vou brecar aqui para poder levar esse outro raciocínio, não. Se eu lembrar dele, bem. Se eu não lembrar, tudo bem. Então, dando continuidade aqui, porque foi decidido assim. Então, temos as duas colunas aqui fechadas. Agora, nós temos aqui a coluna C. Qual que é a proposta dela? É pegar os cursos, aqui já é um pouco mais complicado, tá? Eu não vou explicar muito aqui não, mas eu vou só dizer o que ela faz. Não vou entrar em mérito na fórmula não, vou entrar no mérito da fórmula. Ela tem a proposta de colocar aqui em quais cursos algoritmos e programação aparecem. Mas não basta isso, ela coloca 1.1 ali na frente, que é o bimestre que essa disciplina aparece. Então nós temos duas informações na coluna C. O curso que aquela disciplina aparece e o bimestre que ela aparece. Se aparecesse em 9.1, ia estar escrito ali.
É claro que nós estamos começando, que o projeto foi feito de maneira linear, então é mais difícil que ocorra situações como, por exemplo, essa daqui. Nós temos cálculo para tecnologia em ciências da computação no bimestre 1.1, mas também temos cálculo para tecnologia em engenharia de software, mas no bimestre 1.2. Então essa diferença é muito bacana que haja, portanto, por parte de você que está interessado neste procedimento explicativo, de perceber, portanto, que a proposta da coluna C aqui é trazer os cursos e trazer o bimestre, né, que essa disciplina aparece. E como eu disse, ela pode aparecer no 9.1 ou no 2.1, não é? Como aqui onde a célula na linha 6 está mostrando, né? Então, dando continuidade aqui para a gente poder aqui mensurar a representação dessa significância, o que tem aqui é uma fórmula que simplesmente vai lá nas disciplinas e aí ele traz dois dados, o dado da coluna B e o dado da coluna C, que lá eu posso explicar, vamos tentar explicar aqui então. Tem várias quebradas aqui. Fato é o seguinte, que entra lá nas disciplinas, na coluna B, quem está na coluna B em disciplinas? Curso? Maravilha, então traz o curso quando achar a coluna, quando for igual a coluna A, tá aqui, ó. Quando for igual a coluna B. Olha aqui, ó. Quer ver? Ó, traz o C para mim, não é? Quando disciplinas live B, aí primeiro eu comparo o grupo, depois eu comparo a disciplina. Aí traz para mim os dois valores, de B e de C. Quem que é o C? É o bimestre. E aí depois eles aparecem aqui com uma outra fração que é um pouco complicada, que nem mesmo eu entendi muito bem, mas eu fui fazendo vários testes aqui e deu certo. Usando columns aqui, eu consegui fazer uma espécie de transpose junto com o join aqui, colocar aqui o bimestre correspondente lá, juntinho aqui, que eu precisava fazer isso para ficar mais visível mais facilmente, tá? Eu poderia fazer de outra maneira e eu vou mostrar para vocês no final, porque é o âmbito desse vídeo aqui, mostrar esse final. Inclusive, é um final muito bacana, que é aquele que eu havia dito no começo do vídeo, que venho fazendo já há algum tempo. Então, seguindo, tá? Não corta não, editor. Fechando aqui o entendimento da coluna C, o que nós temos aqui, portanto, é essa significância, tá? Qual que é a significância? Qual que é a resultante dessa coluna C? Mostrar quais são os cursos da linha 2 lá. Da linha 2 aqui, né? Maravilha, levando em consideração tanto o grupo quanto a disciplina. Então aí eu tenho aqui listado, das 48 disciplinas, das 68 disciplinas, eu tenho aqui todos os cursos e os bimestres também. Então isso já é bem legal. Depois disso, existe aqui o lançamento do dia para o fazimento aqui do cronograma. E aí aqui eu tenho um contador. Esse contador aqui conta quantos cursos tem aqui, quantas linhas tem, né? Só contar quantas linhas. Então é muito simples aqui, ó. Um conta, um split e o char 10. O char 10 é o quebra de linha. Então conta para mim, splitando tudo que está na célula 2, usando o caractere char 10 como split, tá? Aí ele splita tudo isso e conta, né? Então aqui tem 4, aqui tem 2, é muito fácil, tá? Eu não preciso contar o bimestre aqui, esse contador de curso, mas isso vai ser útil depois e essa fórmula foi muito útil, tá? Agora é o seguinte, eu tenho um procedimento que eu preciso fazer aqui que é bastante complicado. E eu não vi solução para isso, senão fazer na mão. Então, no bimestre passado, eu fiz na mão. Agora, nesse bimestre, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, é um prato cheio, né? A gente não pode desperdiçar comida. Então, vamos se alimentar, né? Qual que é a regra do negócio? É muito maneiro, cara. Eu precisava contar quantos alunos tem aqui nesse curso em 1.1. Então, para fazer isso, eu preciso colocar aqui, nessa aba quantidade de alunos, essa disciplina, tá bom? Eu preciso colocar ela aqui. E aí, eu vou até abrir aqui o meu script, tá? Para pegar uma fórmula pronta aqui, que eu já tenho ela guardada aqui, que depois eu vou mostrar para vocês.
que é essa daqui, que depois a gente vai fazer ela automatizada, e vamos colar ela aqui, tá? Vamos colar ela aqui, vamos deixar ela aqui. Vamos voltar aqui vamos chegar a datas para lá, tá? Que a datas aqui é outra questão. Estamos aqui com um problema de internet, mas a gravação não para, né? Tudo bem, vamos chegar aqui para o lado, não foi? Vamos clicar aqui em recarregar a página, vamos clicar em recarregar para fechar aqui o meu script e vamos retornar aqui na nossa aula de hoje, né? Então, qual que é o passo aqui? Vamos chegar a data para lá, né? Esse é o passo. Qual que é o passo aqui? Tá bom, pode chegar para lá mesmo. Eu prefiro que você fique aqui. Maravilha. Então eu colei aqui a fórmula que eu peguei lá, e aí eu tinha falado que eu ia voltar aqui em bimestre atual para copiar esse agrupamento, que ele vai ser importante aqui para esse nosso fazimento. Aí aqui a gente precisa mudar isso daqui, ó, tá vendo? Porque depois eu vou explicar isso aqui para vocês. Eu vou colocar B1, tá? E aí eu vou apagar essa variável aqui e vou colocar também aqui A1, tá bom? Beleza. Seria isso. Só tirar aqui uma cláusula aqui. E a gente vai ter aqui, portanto... Aí o que que acontece? Eu vou explicar aqui agora, tá? Prestem bem atenção. Vamos lá, olha, que raciocínio lógico. Eu preciso separar cada disciplina pela quantidade de vezes que ela aparece aqui no curso. Então eu tenho 4, eu preciso colocar 4 linhas dessa daqui lá. Então eu tinha que fazer isso na mão. Ó. Tinha que pegar isso daqui, copiar e colar aqui. Ó. Por quê? Porque aí depois, mais para frente, vocês vão entender que eu vou até colocar uma linha aqui em cima. E essa coluna aqui seria QTD de alunos. Tá? Que eu ia importar de uma outra planilha os alunos que estão em 1.1 nesse curso, que estão em 1.1 nesse curso. Por isso eu preciso fracionar isso aqui para contar os alunos baseado na posição, no bimestre que aparece essa disciplina, né? Então tá bom. Então eu tenho que fazer isso aqui manualmente. Seria muito trabalhoso. Eu precisaria fazer esse processo manualmente com todas as minhas disciplinas, sempre colocando 2 linhas, 2 linhas aqui, 4 linhas aqui, 12 linhas aqui, não é? E fracionando também com aquela fórmula que eu mostrei lá, tá bom? Então seria bastante complicado. E aí o que que acontece? Nós temos aqui então um script, né? Como eu havia falado para vocês, que é o nosso culmi, não é? É o nosso ápice aqui do material. É um script que tem a seguinte proposta. Eu vou explicar esse script porque foi tão bacana. Ele deve ser, claro, pode ser feito de outras maneiras e até melhores, evidentemente, mas toda maneira é uma maneira e eu fiquei feliz com a maneira que me coube, né? Que me coube fazer. Então eu vou explicar isso daqui. Vamos lá, olha, que bacana. Como que funciona esse esquema aqui? Primeiro que eu tenho aqui uma sintaxe padrão aqui nesse script, né? E eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer, como, por exemplo, chamar a minha planilha através de uma variável. Então, a variável SS aqui representa a minha planilha, que é essa planilha aqui. Aí a gente chama isso aqui de URL, né? E aí ele está chamando a minha planilha, está falando que a minha planilha ativa é essa daqui. E aí depois eu quero chamar as disciplinas, tá? Então eu pego o SS, que virou a minha planilha, e aí eu puxo uma sintaxe getSheetName. Aí eu passo o nome da minha planilha que eu quero, bimestre atual, tá? E aí eu venho aqui em getRange, tá? E aí eu pego o trecho, né, o range, tá? E aí eu pego aqui getValues, são os valores, faço um filtro, né, para pegar só as strings. Então, nessa variável aqui, o que está sendo guardado aqui? É simples. Eu pego aqui a minha aba, vou voltar aqui na minha aba, ele está pegando a coluna A. Vamos ver aqui se é de A2. É de A2. Então está pegando só as disciplinas. Ou seja, ele está guardando nessa variável aqui 68 disciplinas. 68 itens, que é o que a gente chama. É melhor entender como itens, tá? Mas os itens aqui são as disciplinas. Agora vamos para os próximos itens. São os grupos. Faz a mesma coisa. Pega lá os grupos, tá bom? Faz um filtro e traz para mim os grupos. Então, dentro da variável grupo, tem os 68 grupos. E eles estão armazenados em sequência que aparece lá, né? Lógica, não tem muito como fugir disso. Né? E isso é maravilhoso.
Posteriormente a este fato, nós temos aqui o outro que é o QTD Cursos. Lembra que aqui a gente colocou o QTD? Agora a gente vai entender por que a gente colocou ele ali. Vai ser bem legal esse entendimento. Então aqui nós temos o for. O for na programação, ele vai repetir para uma determinada quantidade de vezes. É uma repetição de uma ação. Então, a variável que ele cria aqui dentro, i, inicialmente tem um valor de 0. E aí o que acontece? A gente fala assim, quando i for menor, enquanto i for menor que disciplinas lens, o que é lens? É a quantidade. Então, lá em disciplinas eu não tenho 68, então aqui significa 68. Enquanto i, que valia 0, for menor que 68, i mais é acrescentar 1, tá bom? Então ele vai acrescentar 1 e vai valer 1. Até ele chegar a 68. Então ele vai repetir a quantidade de vezes que tem dentro de disciplinas. É o que a gente chama de for, né? Que é o repita pela quantidade de vezes que tem dentro de um lugar até que i chegue a essa quantidade de vezes. É a proposta do for dentro da programação. Então quando ele entra nessa execução aqui, ele vai falar assim, beleza, eu já tenho os dados guardados nas minhas variáveis, repita isso até completar a quantidade de coisas que tem dentro de disciplina. E aí eu tenho uma variável chamada linha atual, que é o primeiro dado que eu tenho que guardar. Então eu vou guardar esse dado aqui, que é a quantidade de alunos, né? Eu vou entrar lá em quantidade de alunos, que é o getSheetName. Eu vou entrar lá dentro de getSheetName, né? Eu vou passar aqui meu SS, que é a minha planilha do momento, vou passar uma função, uma função pronta, já nativa do JavaScript, aqui que é o getSheetByName, né? Do caso aqui do Google Sheets, né? E aí eu passo a planilha que eu quero. E aí eu vou pegar o getLastRow. Eu coloco ele como mais um, porque como ele vai pegar uma planilha zerada, vamos voltar aqui na minha planilha quantidade de alunos, como ele vai pegar uma planilha zerada, eu vou colocar mais um para não ser 0 e para começar na linha 1. Beleza, então linha atual, na primeira passada, vale 1. Agora eu tenho aqui uma fórmula, que eu setei ela aqui, que eu já tinha mostrado para vocês, que ela vai entrar lá na outra aba, tá? E vai trazer para mim esses caras aqui, tá? Então, eu guardo isso aqui em fórmula, que é a fórmula que a gente já tem, só que essa fórmula ela precisa progredir com o passar do tempo. Então eu coloco uma variável aqui, chamada linha atual, que na primeira volta vale 1. É a linha atual. Quem que é a linha atual? O getLastRow, mais 1. Então a última linha preenchida, vamos dar um exemplo, que eu tenho aqui, por exemplo, 6 linhas preenchidas. Quem que é o getLastRow? Essa função aqui do JavaScript, que é o getLastRow, ele vai indicar para mim que todas essas caras aqui estão preenchidas e vai dizer para mim, vai me retornar, que a gente chama, entendeu? Chama retorno. Ele vai retornar para mim que 6 é a última linha. Beleza. Se eu quero colar os meus dados na 7, eu vou adicionar mais 1. Beleza, então linha atual na primeira volta, como eu falei aqui, vale 1. Então, aqui nessa fórmula, eu tenho aquela fórmula tradicional que compara, que coloca, então, o número da comparação dentro de uma variável. E aqui eu tenho uma outra variável que também é linha atual, que faz a segunda comparação para trazer os cursos e os bimestres para mim. Então ele vai colocar isso aqui dentro da célula lá. Bom, continuando, então a gente tem aqui o QTD, que a gente chamou assim QTD. Quem é o QTD? O QTD, ele é uma situação que a gente precisou fazer aqui, que é pegar esse valor que está aqui, né? Eu falei para vocês que é a quantidade de curso, né? Então essa é a quantidade de cursos que aparece nessa linha aqui, tá? Para essa disciplina que vai ter que ser replicado 4 vezes aqui. Então é daí que eu puxei essa ideia. Então vamos pegar aqui o QTD, aí esse parse int aqui é para transformar ele em um número de fato, né? Porque como ele vem aqui da planilha, ele não vem como número, e aí a gente colocou aqui uma função nativa para transformar o conteúdo da célula em efetivamente um número. Bom, então aqui eu tenho definido um intervalo, tá? Esse intervalo vai ser importante depois para a gente colar, porque ele recebe a quantidade de linhas, ele recebe a quantidade de cursos, mais a linha atual menos 1. É complicado, mas foi o jeito que eu consegui fazer isso. O que é a quantidade? É o número que está aqui.
Então, 4, tá bom? Beleza, vamos voltar aqui. O que é a linha atual? Na primeira volta é 1. Então, 4 mais 1, menos 1. Tá? Por que eu coloquei menos 1? Eu não sei. Funcionou assim. Eu ainda tenho que entender isso. Mas, continuando aqui. Então, eu coloquei aqui QTD, que é a quantidade que vale 4 na primeira volta, mais a linha atual, que vale 1 na primeira volta, menos 1. Então, 4 menos 1, 3, menos 1, 2. Vamos entender isso aqui, está complicado agora. Eu entendi o porquê desse menos 1. Vou deixar isso aqui para quem está aí mais adiantado no entendimento. Então eu vou dando continuidade aqui, depois a gente volta nesse ponto aqui, tá? Bom, então aqui nós temos o SS, né? E aí aqui ele vai proceder. O que é proceder? Efetivamente fazer alguma coisa. Então ele vai entrar aqui na planilha, é o SS, Get Sheet by Name. Tá? Eu poderia fazer de outra maneira, mas eu vou pegar a planilha quantidade de alunos, vou pegar o meu range. Quem que é o meu range? Na primeira volta. Quem que eu quero colar aqui? Primeiro eu tenho que colar o nome da disciplina. Então, o que acontece? Olha que legal. A sintaxe do range é... Você tem que colocar aqui o A. Aí eu coloco mais a linha atual. Então, A, entre aspas simples, mais linha atual, vai significar A1. Aí ele manda concatenar aqui com 2 pontos, que é a sintaxe A1, 2 pontos, o intervalo. E o intervalo vale quanto aqui? Lembra que a gente fez o cálculo aqui? Vamos ver se vai dar certo. O intervalo vale a quantidade 4 mais... Por isso, entendeu? Agora entendi. Isso aí. 4 mais 1, menos 1. 4. Então vale 4. Maravilha. Linha atual vai variar, lembra? Então o intervalo vale 4. Então aqui dentro desse getRange ficaria uma sintaxe assim. GetRange A1, 2 pontos, A4. Então, do A1 até o A4, eu vou setar o valor da disciplina. Que disciplina que é? A disciplina I. Quem é I? I na primeira volta vale 1. E quando eu entro dentro de disciplina, que eu peguei todas as disciplinas que estão lá em disciplina, no bimestre atual, porque eu peguei do bimestre atual, eu pego a primeira disciplina. A primeira disciplina, ele vai colocar 4 vezes. Ele vai colocar do intervalo de A1 até A4, que é o intervalo do intervalo aqui. É o intervalo do intervalo. Então, até A4, ele vai colocar aqui o valor de disciplinas. E que na primeira volta do meu for vale 1. E aí, dentro daqueles valores que eu tenho lá dentro da disciplina, que eu tenho 68, a primeira volta, ele vai ter o primeiro valor, não é? Então ele vai colocar o I. Então ele vai simplesmente setar o valor aqui, nessa quantidade aqui, nas primeiras 4 colunas, que é essa proposta dessa linha aqui dentro do for. Então eu estou dentro do for. Agora, continuando, eu vou fazer a mesma coisa com a linha B, com a coluna B. Então aqui eu vou pegar a linha atual e vou colocar o intervalo. Só que o valor que eu vou setar é o valor que está dentro de grupo, que eu peguei lá no B. Então a primeira volta aí vai continuar valendo 1. Então qual que é o primeiro grupo? Vai estar organizado certinho, então não corre risco. Vai colocar aqui o grupo. Aí depois ele vai colocar aqui a fórmula. Ele vai fazer a mesma coisa, vai fazer agora em C, com a linha atual. Quem que é a linha atual? A linha atual na primeira volta é 1. Né? Então ele vai colocar no C. Aí aqui que está o legal. Eu não posso colocar a fórmula no intervalo, porque ela fica, de acordo com o que a gente fez aqui, ela vai puxar automaticamente os valores das 4 linhas. Porque é assim que tá a lógica do negócio. Então não precisa ser intervalo aqui. Não tem que ser intervalo, tem que ser só linha. Porque ele vai setar aqui uma fórmula que vai levar em consideração essa disciplina e vai mostrar os 4 cursos aqui. Então, ele tem que fazer isso sempre na primeira. Então, na próxima primeira, porque aí o restante, automaticamente, é a fórmula, levando em consideração essa variável que evolui, vai colocar, tá bom? Essa variável aqui, ela vai evoluir. Então, ela vai evoluir de acordo com a linha atual.
E aí fecha a fórmula e aí a mágica está pronta. Então, esse é o barato do negócio, esse é a proposta aqui de mostrar para vocês. Eu vou subir esse vídeo no YouTube e vou deixar ele disponível aí para todos, né, poderem se facilitar a sua vida, né? Que é o maior desejo nosso aqui da área da programação, né? Tornar as coisas mais concatenadas, mais conectadas, mais fluidas, né? E depois a gente discute aí o prejuízo financeiro que isso vai causar e a necessidade que o homem tem de ajudar o próximo, independente daquilo que a automação for fazer. Então façam um favor. Parem de reclamar, não reclamem da automação. A gente tem que ter amor ao próximo para poder não deixar as pessoas passar fome. Então, isso não depende de trabalho, isso depende de amor. Depende de amor. Então, se uma pessoa não conseguiu trabalho e está passando fome, é porque alguém não ama ela, não é porque ela não tem trabalho. Bom, então é isso. A proposta aqui é essa. Explicar isso foi uma viagem bastante inusitada, aqui tomando uma cervejinha, ventinho aqui passando aqui, né, no ventilador, né? Então eu vou fechar aqui executando aqui essa proposta aqui e ainda falta muita coisa para fazer, naturalmente, mas é bacana que a gente tenha conseguido chegar até aqui. Bom, então vamos executar aqui para ver como é que faz. Aí a execução dela é simples, eu clico, né? E aí eu vou vendo aqui a magia acontecendo e ele vai colocando aqui os bimestres para mim, não é? Aproveitar aqui já para fazer uma prévia formatação, para deixar tudo mais organizado, né? Enquanto ele vai ela, vamos voltar aqui, vamos descendo junto aqui para acompanhando a execução e a distribuição aqui baseada na lógica do negócio. Agora contar aos alunos ficou mais fácil, porque agora eu tenho lançado aqui todas as quantidades de vezes que uma disciplina aparece, né, baseado no curso e baseado no bimestre. Então é uma maneira direta da gente saber aqui. Eu deixei até aqui a linha 388, aí fechou aqui, então eu excluo a linha 388, aí o script ele encerra, né? Fechou aqui, vamos salvar e vamos fechar aqui, que é um script bom, tem que ir guardando, depois eu vou renomear, tem que me organizar com esse negócio de renomear aqui ainda, né? Mas a gente vai aprendendo. Agora, o mais importante agora é que a soma desses valores aqui, né? Eles resultem, eu poderia até fazer um único value para contar aqui umas situações. Quer ver? Para poder a gente confirmar isso daqui. Vamos colocar aqui para vocês já entenderem aqui. Então, cheque. Vamos colocar um cheque aqui. Aqui embaixo eu vou colocar um igual único. E aí vou vir aqui e vou colocar aqui na linha, nessa linha aqui, tá bom? Beleza. Aí ele vai colocar para mim todos os cursos únicos aqui. Só vamos colocar aqui para cima. Na verdade, não é para cima. Eu só preciso fazer um filtro aqui, porque ele está colocando a linha branca também, né? Que é a primeira ali, né? Posso colocar de A2 aqui, que eu acho que já resolve provisoriamente. Beleza, então aqui eu tenho os cursos, tá bom? Agora, as disciplinas, tá? Certo, eu tenho aqui 68 disciplinas que vão dar. Aqui 63 disciplinas, né? É porque eu coloquei como único. Então aqui o certo não é o único desse jeito aqui, né? Talvez o B aqui ele já vai resolver para mim aqui, para dar o meu resultado, que é o que eu preciso, 68, tá bom? Porque é por agrupamento. Agora eu preciso contar quantas vezes essa disciplina aparece nessa coluna aqui. Então a gente vai fazer um conta igual conta, e aí a gente vai vir aqui. A gente vai selecionar. Precisamos de um filtro, né? A gente precisa de um filtro. Filter. O que é o filtro? Isso aqui é muito importante utilizar aqui. Então, filtra. Vamos filtrar. Os valores que estão aqui, quando esse valor for igual a esse cara aqui. Então, vou dar um Enter. Aí eu tenho quatro ocorrências, então, de algoritmos de programação, tá? Só que eu tenho que fazer mais coisa aqui. Eu não posso falar só igual a igual a 2. Eu preciso colocar mais uma condição. Eu preciso que F seja igual a B. A B aqui. Vamos clicar aqui no B. Aqui, ó. Na verdade é o contrário. Na verdade, aqui vamos dar um ESC para deixar a fórmula como estava. E vamos colocar certo aqui. Outra condição aqui é quando esse cara aqui for igual a esse cara aqui. Aí são duas condições para a gente travar. Vamos dar um double clique aqui. Tum, tum.
Ele vai descer até embaixo, até onde tem o dado último, e vai colocar para mim aqui o resultado. Então, esse resultado aqui está dando 388. Se eu vier aqui, eu tenho quanto? 388. Eu até posso fazer uma outra fórmula de checagem, que seria muito simples eu fazer, porque como eles estão em ordem, eu poderia colocar um igual aqui e colocar um valor pegando tudo daqui. Só vou colocar 2 aqui para ficar mais direto, tá? Eu tenho que fechar a minha chaves e aqui eu vou colocar igual. Isso aqui é o check, tá, gente? If esse for igual a esse, então retorna para mim ok. Agora, se ele não for igual, retorna para mim erro. Vamos dar um enter e vamos dar um double clique aqui. Claro que a gente já viu que está tudo certo, porque deu o mesmo somatório. Então aqui foi uma maneira da gente checar essa informação. Eu não preciso disso daqui, porque já está checado, e aí eu vou lançar outras informações aqui, mas basicamente essa foi uma maneira gostosa aqui de executar aqui um script. Vou fazer mais uma vez aqui para encerrar, tá bom, gente? Para ficar bacana aqui. Então vamos clicar aqui em play, e aí a gente vai ter aqui o preenchimento automatizado aqui da significância, né? Porque tem um significado. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Seja lá a quem este vídeo chegar, então a intenção aqui é que ele ajude pessoas em condições semelhantes. Esperar chegar aqui no final e vou encerrar aqui. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá a hora que você estiver assistindo. Valeu, galera!